tubarão, seja muito bem-vindo ao Você CFP. Aqui é o professor Gabriel Porcelles e hoje nós vamos juntos no laboratório de questões do módulo 1 da tua prova. Questão de número 1, a autoridade monetária da Sharkland adota operações de open market em um cenário de desaceleração econômica e inflação abaixo da meta. Considerando o mecanismo da política monetária em questão, qual das seguintes alternativas melhor define a atuação deste Banco Central? Então, o que a questão nos traz? A adoção de operações de open market. Sabemos que operações de open market consistem na compra e venda de títulos públicos pelo Banco Central a fim de regular a liquidez da economia. Nesse sentido, nós podemos já analisar as alternativas que nós temos aqui, de baixo para cima, e eliminar algumas delas. D. Diminuição do compulsório bancário para incentivar o crédito e o investimento produtivo. Por mais que os efeitos sejam adequados quanto ao cenário exposto, compulsório bancário não tem relação com as operações de open market, assim como a questão nos pede. Então, nesse sentido, podemos eliminar a alternativa D. Alternativa C. Diminuição da taxa de juros para aumentar a oferta monetária e estimular o consumo. De novo, efeito desejado, porém o meio não é aquele que a questão está nos pedindo. Entre A e B, ambas tratam sobre compra e venda de títulos públicos. E aqui é um ponto interessante para a gente fixar o raciocínio de que, quando eu compro ou vendo alguma coisa, eu espero receber dinheiro nessa troca. Nesse sentido, quando o Banco Central vende títulos, ele está entregando o título e recebendo dinheiro. Quando ele está recebendo dinheiro, ele está tirando dinheiro de circulação. Essa medida é uma medida que visa desacelerar a economia. Já não é o cenário que está exposto ali como necessidade para que a autoridade monetária haja nesse sentido. Pelo contrário, ele está precisando acelerar a economia que está em desaceleração com inflação abaixo da meta. Portanto, venda de títulos públicos, como diz a alternativa A, para reduzir a base monetária e reaquecer a economia, acaba estando inconsistente, incorreta, porque a alternativa correta acaba sendo a alternativa B, porque a compra de títulos públicos, o Banco Central recebe esses títulos e nessa troca, nessa transação, entrega dinheiro para o mercado a fim de expandir a liquidez da economia e estimular o crescimento. Questão de número 2. O seu cliente contrai um financiamento de 500 mil no Shark Bank, a uma taxa de juros de 1% ao mês pelo período de 10 meses. O contrato segue o sistema saque. Pergunta: qual será, respectivamente, o valor da parcela total no quarto mês e o saldo devedor após pagar o sexto mês? Que informações a questão nos traz que a gente já pode destacar? Primeiro, tomada de recurso de 500 mil. Taxa de juros 1% ao mês, pelo período de 10 meses, seguindo a tabela saque. Coletando as informações, já percebo que tanto a taxa de juros quanto os períodos estão equivalentes, não preciso me preocupar com isso. E, tendo conhecimento sobre o sistema saque, sistema de amortização constante, nós sabemos que a amortização todos os meses ela é igual, certo? Com isso, podemos olhar as perguntas que fazem o seguinte questionamento: o valor da parcela total no quarto mês. Primeiro ponto. Quando ele pede o valor da parcela, é preciso saber que a parcela consiste na soma da amortização com os juros, certo? E para descobrir a amortização no sistema de amortização constante, basta dividirmos os nossos 500 mil, que foi o valor tomado, pelo número de meses, de períodos no caso, meses restantes. Essa divisão aqui será de 50 mil por mês a nossa amortização constante, certo? A partir desta informação aqui, fica muito fácil de fazermos chegar no valor da parcela 4. Por quê? Porque o que eu preciso fazer nesse momento é levar o meu financiamento até o quarto período. Todos os períodos vai ter a mesma amortização de 50 mil, ou seja, período 1, período 2, período 3, amortizando 50 mil em cada um deles, eu tenho 150 mil de amortização. Ou seja, dos meus 500 mil originais, como já paguei 3 parcelas, e cada uma delas amortizou 150 mil, eu tenho aqui o nosso resultado, que o meu saldo devedor lá no quarto mês será de 350 mil. Ok? Com isso, eu sei que vou amortizar 50. Quanto de juros vai ter na quarta parcela? Será o meu 1% de juros sobre o meu saldo devedor restante.
Pegando então aqui a nossa HP, trazer ela para cá, pegando nossos 350 mil, aplicando nosso 1% de juros, nossos juros na quarta parcela será de 3.500. Então, vou pegar aqui nossa canetinha e anotar aqui, lá na quarta parcela, serão 3.500 de juros. Ou seja, sabendo que a minha parcela é a soma da amortização mais os juros, eu sei que a soma desses valores será de 53.500. Puxando aqui as alternativas, tenho na alternativa B que a parcela 4 será de 53.500. Falta ainda o saldo devedor a pagar lá no sexto mês. Mas agora a gente já entendeu, o raciocínio já poderia ter também matado a questão. Mas o que a gente precisaria fazer? Precisaria pegar os nossos 50 mil e, pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto e pelo sexto mês, amortizar cada um deles 50 mil. O cálculo é simples. Basta, para conferirmos aqui e termos certeza da resposta, pegar 6 meses, após pagar o sexto mês, então 6 meses, vezes 50 mil de amortização. O resultado disso aqui será 300. Então, se eu amortizei 300 de um valor original que era 500, o meu saldo devedor após pagar o sexto mês só pode ser os 200 mil, como está na alternativa de letra B. Questão número 3. O estagiário contrata um financiamento de 200 mil a uma taxa de juros de 1,5% ao mês pelo prazo de 24 meses no sistema francês de amortização. Respectivamente, aponte qual será o valor da parcela 5, qual saldo devedor após este pagamento e quanto de juros será pago na parcela seguinte. Beleza, vamos começar aqui destacando as informações importantes. Primeiro, contratação de um financiamento de 200 mil. Taxa de juros de 1% ao mês. Prazo de 24 meses e sistema de amortização francês. Sistema francês de amortização, sistema Price. Ok. De novo, taxa de juros, períodos equivalentes, menos uma preocupação. O que a gente precisa saber aqui? Sistema francês de amortização, sistema Price. Nós sabemos que esse sistema ele parte do princípio de que todas as parcelas serão uniformes, serão iguais. Sabendo disso, facilita bastante. Por quê? Quando a gente pega e olha lá na primeira pergunta que a questão nos traz, qual será o valor da quinta prestação desse financiamento? Se todas elas são iguais, a primeira vai ser igual à quinta. Então basta descobrir quanto que vai ser o valor da parcela. Certo? Então, conceitualmente, sabendo a respeito do sistema francês de amortização, já conseguiria aqui ter uma informação bem importante para respondermos esta questão 3. Certo? Mais do que isso, é preciso lembrar que o sistema de amortização francês ele vai utilizar as teclas financeiras da HP. Enquanto o sistema SAC era mais mecânico, o sistema francês ele é mais sofisticado. A gente consegue utilizar através das teclas financeiras. Então, a partir desse raciocínio, nós vamos destacar que os 200 mil, que é o valor que está sendo tomado, será o nosso PV. Taxa de juros, 1,5. Prazo em meses, 24. Com essas informações aqui, eu já consigo descobrir qual vai ser a minha prestação ou minha PMT. Certo? Então, vamos lá para HP e vamos informar 200 mil. Financiamento, tomei esse recurso. Prefiro colocar aqui positivo. Meu PV. 1,5 meu I. 24 meu N. Vou chamar no PMT e vou ter que
as prestações deste financiamento será de R$ 9.984,82. Olhando as alternativas, nós temos B e C como possíveis alternativas. Já podemos eliminar aqui a alternativa A e a alternativa D. Certo? Então, já chegamos aqui na nossa prestação. O que nos pede mais na questão? Qual o saldo devedor após este pagamento? O que a gente precisa fazer nesse sentido? Já temos nosso PV, já temos nosso I, nosso N e nossa PMT. Precisamos levar este financiamento até lá a quinta prestação. Ele quer após pagar a quinta. Ou seja, o que eu vou trabalhar vai ser aqui no N. Então, no sistema de amortização francês, quando eu quero levar esse meu financiamento para frente no tempo, eu vou trabalhar na nossa variável N, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Temos já salvo nas nossas gavetinhas da nossa HP, os 200 mil, o nosso PV, o nosso I lançado, nossa PMT já está aqui. O que eu preciso fazer? Com este PV, com essa taxa, com essa parcela, lá no quinto período, qual que vai ser o meu saldo devedor? Qual vai ser meu valor lá na frente? Valor lá na frente, meu FV. Então tá me dizendo, a HP está me dizendo que após pagar a quinta prestação com essas condições, o meu saldo devedor será de R$ 164.012,34. Já conseguimos observar que a alternativa B não nos atende. Porque a nossa alternativa C, ela é a correta. Certo? Para a gente finalizar e tirar também a nossa última pergunta. Quanto de juros será pago na parcela seguinte? Basta trazer de volta aqui a nossa HP e relembrar. O que é o juro? É a aplicação da taxa sobre o saldo devedor que ainda resta. Acabamos de descobrir que o saldo devedor que ainda resta é de 164.012. O que eu vou precisar fazer aqui? 1,5, que é a minha taxa de juros, por cento. 2.460,19 será a quantidade de juros que será paga na parcela seguinte, como pede a questão. Como está dizendo na alternativa C, 2.460,19. Questão de número 4. Uma empresa avalia um projeto de investimento que exige um desembolso inicial de 800 mil e que gerará fluxos de caixa anuais de 250 mil pelos próximos 5 anos. A taxa mínima de atratividade da empresa é 10% ao ano. Considerando essas condições, este projeto é viável? Se sim, qual o valor presente líquido e a taxa interna de retorno deste investimento? Vamos lá, o que a questão está nos trazendo? Uma análise de viabilidade de projeto, certo? Esse projeto tem características. Primeira delas, um desembolso inicial de 800 mil, investimento inicial de 800 mil e depois 5 anos de recebimentos de 250 mil em cada ano. O mínimo que essa empresa espera de retorno, taxa mínima de atratividade, para ela entrar nesse projeto, é de 10% ao ano. Primeiro ponto, aqui a gente está falando de um fluxo de caixa, certo? Em que nós temos um desembolso inicial, uma saída, e depois 5 entradas de mesmo valor. Ok? Então, vamos desenhar esse fluxo aqui. 800 mil negativo. E depois, a cada ano, será retornado 250. Ano após ano. Certo? Para esse projeto aqui, o mínimo que a empresa espera é 10% de taxa mínima de atratividade. Vamos lá. Precisamos transportar isso aqui para dentro da nossa HP, porque é ela que vai trabalhar para a gente nesse sentido, certo? Puxando nossa HP para a tela,
vamos utilizar bastante aqui esta tecla azul, tá? Para acionar os nossas funções de cash flow, CF0, CFJ e NJ. Tá? Então, temos aqui no nosso fluxo, tá, todas as informações que nós precisamos. O que quer dizer o CF0? Cash flow zero é aquele investimento inicial. Depois, nosso CFJ, nosso cash flow de cada uma dos anos, das entradas. Tá? Como as entradas são repetidas de mesmo valor, nós podemos utilizar o NJ aqui, sendo os 5 períodos pelos quais a empresa vai receber, consequentemente, esses retornos. Tá? E aqui o nossa taxa mínima de atratividade, nosso I. Vamos jogar isso para dentro da HP. Vamos lá, primeiro ponto, 800 mil. CHS, para inverter, dando sentido de investimento, de desembolso. G, CFJ. Depois, G, CF0. Depois, 250 mil. G, CFJ. Positivo, que eu estou recebendo. Por 5 períodos. G, NJ. E depois, meus 10%, minha taxa mínima de atratividade no I. Certo? Agora, o que eu preciso fazer? Trazer esse valor presente líquido, para saber se o projeto é viável ou não. Relembrando aqui o conceito que, quando eu trago o valor presente líquido, é trazer estes fluxos futuros para o momento presente, descontando uma taxa e saber o quanto mais rico eu vou ficar ou não se esse projeto acontecer com essas condições. Então, trazendo esses valores para cá, descontando essa taxa, vai ser positivo? Projeto viável. Vai ser negativo? É inviável. E se for zero, acaba sendo neutro do ponto de vista financeiro. Vamos ver o resultado disso aqui. Como é que eu faço para trazer o valor presente líquido? Aciono a função F, as teclinhas laranjas, e observem aqui em cima, NPV, valor presente líquido. Qual que é o meu valor presente líquido? 147.696,69. Valor positivo. Então o projeto ele é viável. Vamos ver se a gente encontra esse valor presente líquido nas nossas alternativas? Temos aqui o 147 na nossa alternativa de letra A. Ok, temos já basicamente que é a nossa resposta na tela. Como é que eu faço agora para chegar na TIR? Tá? Basicamente, trazendo HP de volta para a tela e com essas informações já lançadas, cheguei no meu valor presente líquido, F IRR, aqui na tecla acima do FV, eu trago para a tela a TIR, taxa interna de retorno deste investimento, que no caso são 16,99%. Questão de número 5. Suponha que o estagiário esteja avaliando o impacto da inflação sobre os seus investimentos. Considerando a diferença entre os principais índices inflacionários no Brasil, qual das seguintes opções representa corretamente uma característica do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, em comparação ao Índice Geral de Preços de Mercado, o IGPM? Vamos para as alternativas para ver o que ela nos entrega. Alternativa A. O IPCA tem maior peso para preço no atacado, enquanto o IGPM tem maior peso para serviços e bens de consumo. Nós sabemos que a relação do IGPM com o atacado é muito maior do que o IPCA. Portanto, essa alternativa aqui ela já se mostra incorreta por esse motivo flagrante. Só que a gente também sabe que o IPCA reflete muito mais serviços e bens de consumo, porque nós sabemos que é medido em famílias de 1 a 40 salários mínimos, em 11 regiões metropolitanas, mais 2 capitais. Então, por esse motivo aqui, a alternativa A ela está incorreta. Vamos pular B. C. O IGPM é utilizado para medir a meta de inflação estabelecida pelo Banco Central, enquanto o IPCA é amplamente utilizado para reajustes contratuais. Novamente aqui uma inversão, porque a gente sabe que o Banco Central utiliza o IPCA como o índice oficial para medir, para estabelecer a meta de inflação. Ele é medido pelo IBGE. Tá? Enquanto
Também sabemos que o IGPM é muito mais utilizado para reajustes contratuais, de aluguéis, etc. Então a alternativa C também se mostra incorreta. D. O IPCA tem sua composição baseada em apenas preços de produtos alimentícios, enquanto o IGPM inclui tarifas públicas. Também sabemos que está incorreta, pelo motivo de que o IPCA envolve aqui preços de saúde, alimentação, transporte, não só de produtos alimentícios. Então a alternativa D também é incorreta, nos resta a alternativa B. Vamos verificar. O IPCA é mais influenciado por preços administrados pelo governo, enquanto o IGPM reflete mais as variações cambiais. Correto, perfeito. Por quê? O IPCA é mais influenciado pelos preços administrados pelo governo, como energia, transportes. Já o IGPM reflete mais as variações cambiais por ter uma ligação muito forte com commodities. Tá? E a commodity ela acaba sendo negociada em dólar, então a oscilação cambial acaba influenciando bastante no índice, no IGPM. A alternativa C é a nossa alternativa correta para a nossa questão 5. Vem, tubarão. Questão de número 6. O Shark Bank recebeu um depósito de 51 mil em espécie de um novo cliente que não possuía histórico de movimentação relevante na conta. Após 3 dias, esse valor é transferido para diversas contas em diferentes estados do país. Considerando a legislação brasileira de prevenção à lavagem de dinheiro, qual seria o procedimento correto a ser adotado pelo banco? Então, falando sobre prevenção à lavagem de dinheiro, nós temos aqui um cenário posto com um depósito de 51 mil em espécie, então um valor já que requer uma atenção maior, uma comunicação ao COAF, e, além disso, uma movimentação suspeita, porque o cliente é novo, não possuía esse histórico e depois de 3 dias pulverizou, né, o recurso em diversas contas em diferentes estados. Então, por si só, a operação já tinha um quê de suspeição. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A. Solicitar ao cliente comprovação dos recursos. E caso não haja justificativa plausível, bloquear a conta imediatamente. Primeiro ponto aqui, que não deveria ser solicitada a comprovação da origem dos recursos, tá? Uma vez que há essa suspeita, o que deve ser feito é a comunicação ao COAF. Caso tenha uma diligência dessa de solicitar a comprovação, pode inclusive atrapalhar a investigação. Então, por esse motivo, tá? Nem solicitar ao cliente comprovação dos recursos, nem mesmo bloquear a conta imediatamente, porque deveria ter uma ordem judicial para tal. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos pular B. C. Permitir a movimentação do valor sem restrições, desde que não haja histórico de condenação criminal do cliente. Quando se trata de prevenção à lavagem de dinheiro, tá? O que a regra nos diz? Que não, independente de ter histórico de condenação ou não, tá? O que deve ser feito é sim a comunicação ao COAF e não permitir a movimentação sem restrições. Tá? Então a alternativa C está incorreta. D. Rejeitar a transação e encerrar imediatamente o relacionamento com o bancário com o cliente, informando-o sobre a suspeita. Completamente incorreto, porque pode-se considerar uma comunicação indevida, além de atrapalhar a investigação, tá? Vai contra o que a Lei Geral de Prevenção de Lavagem de Dinheiro acaba prevendo. Tá? Então a alternativa D está incorreta também. Vamos para a alternativa B. Reportar a operação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras sem alertar o cliente. Perfeito. Essa que é a alternativa correta que deveria ser adotada pelo banco. Alternativa B. Questão de número 7. Considere que o gestor do fundo de investimentos Shark Long Binds FICFIN obtém informações privilegiadas sobre uma possível fusão de uma grande empresa antes que esse fato seja divulgado ao mercado. Antes de comprar as ações dessa empresa para o fundo que ele administra, ele decide adquirir as ações para sua própria carteira pessoal. Esse comportamento caracteriza, então claramente estamos falando aqui de uma questão sobre crimes financeiros. O que aconteceu aqui? Obtenção de informações privilegiadas. Por si só não seria um crime. Só que ele acabou adquirindo não só para o fundo que ele administra, mas antes acabou adquirindo também para a sua própria carteira pessoal. Quais são os crimes financeiros que a gente tem aqui? Vamos olhar as alternativas. A. Apenas front-running, pois ele realizou a compra antes de seus clientes. Tá? Então aqui a gente tem apenas front-running de forma errada, porque ele também praticou um outro crime financeiro aqui, que é o inside trading,
onde ele obtém as informações e age com essas informações antes que elas sejam divulgadas ao mercado. Tá? Então, estaria correto o front-running, mas não só apenas ele. B. Apenas inside trading, pois a informação utilizada não era pública. A justificativa está correta, mas não só apenas insider trading. Tá? Vamos para a D. Nenhum crime financeiro, pois ele ainda não negociou em nome do fundo. Tá? Também não. Tá? Aqui ele negociou. Antes de comprar para o fundo, ele comprou para si. E por isso que a alternativa de letra C, insider trading e front-running, pois usou a informação privilegiada para o benefício próprio antes de executar as ordens para o fundo. Questão de número 7 corrigida, alternativa C. Tá? Então, front-running agiu antes de um movimento de mercado para se beneficiar disso, e insider trading obteve uma informação que ainda não era de conhecimento público e, a partir dela, tomou proveito, tomou vantagem. Então, compondo aí as duas ações que este gestor praticou, caracterizando os dois crimes financeiros de insider trading e front-running. E por aqui encerramos mais um laboratório de questões do Você CFP. Vamos juntos, até a aprovação!